Bem, meus amores, agora vamos à quarta questão, tá certo? Quarta questão. Quarta. Ele diz o seguinte, na quarta questão. João precisa ampliar sua horta, que está em um terreno retangular, cujo comprimento é de 5 metros e a largura é de 3 metros. Então, uma forma retangular, em que a largura é 3 e o comprimento é 5. Ok? O novo terreno também retangular, então terá um novo terreno também retangular, apresentará medidas ampliadas, portanto será maior que a primeira imagem, na razão de semelhança de 2 para 3. Ele nos diz que vai ter um novo terreno ampliado, só que ele não nos dá as medidas desse terreno, portanto será x e y serão essas novas medidas. Mas na questão, ele continua e diz que nós temos uma razão de semelhança. Vou mudar a coisa só para vocês verem qual a razão de semelhança é de 2 terços. Essa é a nossa razão de semelhança, tá bom? Essa razão é que nos auxiliará a encontrar os demais valores. Então, aqui é simples, meus amores. Por exemplo, tia, vamos encontrar a largura. Se nós formos encontrar a largura, nós vamos trabalhar com o 3 e com o x, porque 3 é que representa a largura. E o x, na imagem ampliada, também representa a largura, ok? Então, vai ficar 3 sobre x. Ou então, se nós quisermos encontrar primeiro o comprimento, ficará 5 sobre x. Aí você pergunta, tia, mas tem que ser 5 sobre x? Não pode ser y sobre 5 ou 3 sobre x, não pode ser x sobre 3? Não. Observa a ordem lá da razão de semelhança. É da menor figura para a maior. Então, primeiro nós colocamos o valor da figura menor e depois o valor da figura maior. Portanto, 2 terços está para 3, que 2 é o menor, então se refere à figura menor, e o 3 é a largura da figura menor, sobre x. Fazemos os meios pelos extremos e nós teremos o quê? 2x é igual a 3 vezes 3, que é 9. X é igual a 9 sobre 2. X é igual a 9 dividido para 2 é 4,5. Tá bem, meus amores? 4,5. Então, aqui nós já encontramos a nova largura da imagem, que é a imagem ampliada. Se nós formos continuar o cálculo, tá bom? Se nós formos continuar para encontrar aqui o comprimento, vamos usar a mesma razãozinha de semelhança lá, tá bom? A anterior. A tia vai apagar aqui, ó, pra gente fazer a segunda parte. Vai tirar essa razãozinha aqui. Então, nós continuamos com a mesma razão de semelhança dada na questão, que é 2 terços. Aí, colocamos igual, tá bom? Igual a razão entre os comprimentos. Lembrando que é do menor para o maior. 5y. 2 vezes y, 2y. É igual a 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Y é igual a 15 dividido por 2. Opa, esse 2 aqui. Por 2. Y, portanto, será igual a 15 dividido por 2. 15 dividido por 2, meus amores, é igual a 7,5. Portanto, o novo comprimento da imagem será igual a 7,5, tá bom? Aí, ok? Já encontramos os dois valores. Portanto, a imagem ampliada terá como medidas 4,5. 4,5 será o valor de x e 7,5 será o valor de y. Portanto, os valores dos comprimentos serão 4,5
e 7,5, ok? Vamos para a quinta questão, meus amores. A quinta questão é só sobre verdadeiro ou falso, certo? Nós temos a letra A, B, C, D e E. Na letra A, ele fala o seguinte: dois polígonos são semelhantes se e somente se todos os lados tiverem a mesma medida. Falso, né? Essa primeira afirmativa aí é falsa. Por quê, tia? Porque para serem semelhantes, eles precisam obedecer dois critérios. E quais são esses critérios? Os lados correspondentes têm que ser proporcionais e os ângulos têm que ser congruentes. Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, ou seja, para serem semelhantes, tem que obedecer a esses dois critérios. Letra B. Dois triângulos equiláteros, quaisquer que sejam as medidas de seus lados, são necessariamente semelhantes? Verdadeiro, tá bom? Até porque um triângulo equilátero, ele já apresenta os ângulos congruentes, certo? Qualquer triângulo equilátero, independente do seu tamanho, os ângulos sempre serão congruentes. Portanto, esses triângulos sempre serão proporcionais e semelhantes. Todos os quadrados são semelhantes entre si? Verdadeiro, tá bom? Todos os quadrados, eles são semelhantes. É o mesmo critério do triângulo. Todos os quadrados já apresentam automaticamente ângulos congruentes, certo? Portanto, seus lados, obviamente, serão proporcionais. Todos os retângulos são semelhantes entre si? Falso, tá bom? O retângulo, ele é um quadrilátero. Se ele fosse, ele tem essas mesmas características quase iguais à do quadrado. Porém, ele tem lados paralelos que são de mesma medida. Portanto, não obedece ao mesmo critério do quadrado, tá certo? Ele é um quadrilátero, portanto, essa afirmativa é falsa. E a letra E fala o seguinte: sempre que os ângulos correspondentes entre dois polígonos de mesma quantidade de lado tiverem a mesma medida, pode-se dizer que esses polígonos são semelhantes? Falso também, certo? Falso. Os lados, são necessários que os lados correspondentes eles sejam proporcionais, tá bom? Eles não podem, você não pode dizer simplesmente porque eles têm o mesmo número de lados que eles são semelhantes. Não, os lados correspondentes, eles precisam necessariamente serem proporcionais, tá bom? Certo, meus amores. Vamos para a próxima questão, questão de número 6, tá bom? Questão de número 6. Uma apagadinha aqui. Colocar a canetinha de volta. Então, vamos lá. Sexta questão. Na sexta questão, falamos de um trapézio. E esse trapézio, ele está dividido, né? Foi traçadas as suas diagonais, portanto, ele ficou dividido em 4 triângulos. E a gente vai falar especificamente de dois triângulos. O triângulo superior e o triângulo inferior. No caso, é o triângulo ABE, olha só. ABE. E o triângulo DCE, ou CDE, não importa a ordem. Desses dois triângulos, certo? Aí ele diz o seguinte, ó. O lado, vou desenhar a imagem para vocês, para ver se fica mais de melhor compreensão, tá bom? Foi traçadas essas diagonais aqui. E aqui nós temos A, B, C, D. E no centro nós temos o E, certo? Aí estão os dois triângulos. Aí diz o seguinte, ó. O lado AB é igual a 4, tá bom? O lado AB, ó. AB é igual a 4. O lado CD é igual a 6, ou DC, tanto faz. É igual a 6, tá bom? AE é igual a 2. AE, ó. O A, lá na pontinha superior esquerda até o centro, é igual a 2, tá bom? É igual a 2. Calcule a medida do segmento EC, que é a continuação aqui, ó, do centro até o C, ok?
aqui é simples, tá, meus amores? Esse segmento aqui, já que ele quer saber a medida dele, ele será x, tá bom? Ele será x. Aí, vamos aos cálculos. Olha só. Ele diz que esses dois triângulos, ABE e DCE, eles são semelhantes. Portanto, seus lados correspondentes, eles formam uma razão de semelhança, correto? O lado AB, que está lá em cima do primeiro triângulo, ele corresponde à base do triângulo. Assim como o lado DC corresponde à base do triângulo CDE, tá bem? Se esses dois valores correspondem às bases, eu já posso estar formulando uma razão, ó. Então, 4 está para 6, tá bom? Posso dizer que 4 está para 6, já que esses são os lados correspondentes do trapézio, tá certo? Do trapézio, não, desculpem, dos dois triângulos, correto? Notem que eu comecei com o 4, e o 4 corresponde ao triângulo ABE. E o 6 corresponde ao triângulo maior, que é o CDE, ok? Então, nessa mesma ordem, eu vou colocar os outros dois valores, que no caso é o lado AE, que corresponde ao primeiro triângulo, que é 2. E o lado que eu quero descobrir, que é do segundo triângulo, do triângulo maior, no caso, x. Ok? Vou fazer os meios pelos extremos e vou resolver a minha continha, descobrir o valor de x. 4x é igual a 6 vezes 2, que é... que é 12. Então, x é igual a 12 sobre 4. X é igual a 3. Certo, meus amores? Pronto. Já descobrimos aqui que x é igual a 3. Portanto, o valor do segmento CE ou SC, que é o que ele quer descobrir, tá bom? SC é igual a 3 centímetros. Tá bem, meus amores? Bem, meus amores, vamos finalizar essa atividade. Agora, nós vamos para a questão de número 7, tá bom? A 7ª questão. E a 7ª questão, ela diz o seguinte, tá? Ela diz o seguinte: um retângulo de 3 centímetros de comprimento será ampliado de modo que o novo comprimento medirá 12 centímetros. Então, nós temos dois retângulos, um maior e um menor. A medida do comprimento do primeiro é 3 e da segunda imagem é 12, tá bom? Aí, com base nessas informações, desenhe os retângulos, já foi desenhado aqui pela tia, indica as medidas dadas e responda as questões a seguir. Vamos às questões, certo? Letra A. Na letra A, ele pergunta qual a razão entre as medidas dos lados do menor para o maior. Então, é do menor para o maior. Observem a ordem na hora do enunciado da questão, tá bom? Aí, como nós já temos os lados correspondentes, que é o comprimento, da primeira imagem menor é o 3 e da maior é o 12, portanto, nós temos 3 e 12, tá bom? 3 e 12 tem um divisor comum, que é o próprio 3. Portanto, nós teremos a seguinte fração irredutível: 1/4. Descobrimos que 1/4, certo? É a razão de semelhança entre as medidas dos lados. Essa questãozinha aqui é a letra A da 7ª, ok? Vamos partir agora para a letra B, tá bom? Na letra B, o que ele quer saber é o seguinte: a área do maior retângulo é igual a 96 centímetros. Olha só, ele já diz que a área do retângulo maior é 96 centímetros, tá bom? Então, essa informaçãozinha nós já sabemos. Aqui, ó, é 96 centímetros quadrados. Ele quer que você determine a largura. Aqui é simples, a gente pode estar utilizando uma equação do primeiro grau, uma equação simples, tá certo? Vamos lá. Responder aqui a letra B, tá bom? Nós sabemos que para calcular a
área é igual ao comprimento vezes a largura, tá bom? Então, a área nós já sabemos que é 96. Então, substituímos o valor da área por 96. Já sabemos que o comprimento é 12, portanto, substituímos o comprimento por 12 vezes a largura, que aqui nós queremos descobrir. O 12 está de um lado multiplicando, então ele vem para o outro dividindo. Vai ficar, portanto, 96 dividido por 12, que é igual a largura. 96 dividido por 12 é igual a 8. Portanto, 8 será a largura da nova imagem, da imagem ampliada, tá certo? Pronto, já descobrimos a largura, ok? Vou dar uma... Ó, tá aqui a nova largura, tá bom? Foi descoberto neste cálculo aqui. Gente, vocês podem estar pausando o vídeo e estar copiando o cálculo, tá certo? Vamos lá. Vamos para a letra C agora. Deixa eu apagar aqui o quadrinho para vocês. Opa, todas as vezes eu apago esse... Vou desenhar aqui as duas imagens novamente, tá bom? Ó. 3. E a nova figura é 12. Vamos para a letra C, não é isso? Letra C. Na letra C, pergunta o seguinte: qual é a área do menor retângulo? Qual a área do menor retângulo? Nós descobrimos anteriormente que aqui a largura da imagem maior é 8, ok? Então, vamos lá, meus amores, ó. Nós temos na letra C que descobrir qual a área do menor retângulo. Então, vamos lá. Para descobrirmos a área, nós precisamos saber o valor do lado, que é x, tá bom? Nós não sabemos, precisamos descobrir, então colocamos x, tá certo? Vamos lá. A gente vai pegar os lados correspondentes, ó. 3 está para 12, certo? Comprimento, comprimento. Assim como o x, que é, ó, lá em cima, lá no numerador, o 3 corresponde ao retângulo menor. E o x também corresponde ao retângulo menor. Portanto, tá todo mundo em cima, tá bom? Menor, menor. Embaixo é maior, maior. Então, 12 está para 8. Esse 8 ficou bem grande, né? Sem problemas. Fazemos os meios pelos extremos e temos o seguinte: 12 vezes x. 12 x é igual a 8 vezes 4. Desculpe, vezes 3, meus amores. Certo? Quanto é 8 vezes 3? 8 vezes 3 é 24. Correto? 8 vezes 3 é 24. 12. Desculpe. X é igual a 24 dividido por 12. Portanto, o x é igual a 2, certo? Continuando. Só que ele quer saber o quê? A área, não é isso? Nós descobrimos que o x é igual a 2. Portanto, nós já temos os dois lados, as duas medidas do retângulo menor, que é 3 e 2. E para descobrir a área, é apenas multiplicar o comprimento vezes a largura. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6, tá bom? Portanto, a área da imagem menor é 6 centímetros quadrados, tá bom? Deixa eu dar uma circulada aqui na área, que é o que a gente encontramos. É isso aqui que ele quer, tá certo? Que ele pede na letra C, tá bom? Meus amores, ó, eu respondi essa questão desta maneira, mas há outra maneira, como foi explicado lá no slide, para vocês estarem respondendo essa questão, tá bom? Então, a tia vai fazer também a outra versão dessa questão, uma outra maneira de responder, tá certo? Vou colocar aqui letra C novamente. Letra C. Pra gente estar respondendo da maneira como a tia ensinou
lá no nos slides anteriores, tá bom? Nas videoaulas anteriores. Agora, observe, hoje eu vou deixar um resultadozinho aqui, que é para vocês notarem que vai dar o mesmo resultado, tá certo? Como foi que a tia resolveu anteriormente? Primeiro, nós precisamos descobrir a razão de semelhança, tá certo? Com a razão de semelhança, nós já fizemos lá na letra A. E a razão de semelhança lá na letra A foi de 1/4. Como aqui ele está querendo saber da área, automaticamente nós já elevamos esse 1/4 ao quadrado. 1/4 ao quadrado fica 1/16, tá bom? 1/16, tá certo? Pronto, eu já sei que a razão com quem eu vou trabalhar é 1/16, tá certo? Vou continuar, vou apagar aqui, já anotaram? Pausa o vídeo, faz a anotação, tá bom? 1/16, certo? Então, vou colocar aqui agora, ó. 1/16 está para x sobre quem? Sobre 96. Aí vocês perguntam aí, tia, mas de onde foi que você tirou esse 96? Tá bom? Meus amores, 96 é a área, tá bom? É a área do retângulo maior que nós encontramos lá na letrinha B, tá bem? 96 é a área do retângulo maior. Então, nota, se a razão de semelhança elevada ao quadrado é 1/16, em cima eu tenho a área da figura menor, que nós não sabemos quem é, tá bom? Ainda, porque eu tô repetindo a letra C. Vou colocar aqui, tô repetindo a letra C, tá bem? A letra C. Eita, mas é letra C, pronto. 1/16 já foi elevado ao quadrado. E aqui eu já coloquei a área da figura maior, que é 96. E x, tá bom? É a área da figura menor. Então, aqui a gente já vai descobrir diretamente a área. E não descobrir o lado para depois calcular a área, como a tia fez anteriormente, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer aqui os meios pelos extremos, ó. Então, nós temos o quê? 16 vezes x, que é 16x, bom? É igual 96 vezes 1, 96. X é igual a 96 dividido por 16. A tia tá fazendo mais rápido porque esse procedimento aqui vocês já conhecem, tá? 96 dividido por 16, vocês podem até estar fazendo aí em casa, é igual a 6. Portanto, 6 centímetros quadrados, tá bom? Viu como deu igual a resposta anterior, que a tia circulou lá para vocês, tá bom? X é igual a 6 centímetros quadrados, portanto, 6 centímetros quadrados é igual a nova área, aliás, a área da figura menor. Tá bem, meus amores? Vamos lá, finalizar agora com a letra D. A tia vai passar a borrachinha aqui. Pronto. Vamos para a letra D. Na letra D, ele pergunta o quê? Ele quer saber a razão entre os perímetros. Letra D, ele quer saber a razão entre os perímetros. Vamos desenhar novamente aqui os nossos dois retângulos. Nós sabemos que aqui é 3 e aqui é 12. Sabemos que já descobrimos que esse lado aqui, que no caso a largura é 8, e descobrimos que a largura deste é 2, tá bom? 2. Aqui tá simples. Para a gente saber a razão entre os perímetros, a gente tem que descobrir qual o perímetro da primeira figura e qual o perímetro da segunda figura. E aqui, ó, nós sabemos que os lados opostos são iguais, né, de um retângulo, tá certo? Portanto, aqui é 2 e aqui é 3. Nesse caso aqui, este é 8 e em cima é 12, tá bom? 12. Pronto. Vamos somar todo mundo. Perímetro da figura menor e o perímetro da figura maior. Colocarmos em uma razão, simplificarmos e descobrirmos a fração irredutível. Vamos lá? Ó, vamos somar todo mundo aqui. Fazer a soma aqui da imagem menor. É 2
mais 2, mais 3, mais 3, tia. 2 mais 2 é 4, 4 mais 3 é 7, 7 mais 3 é 10. Ó, tia, o perímetro da imagem menor, da figura menor, é 10. Ótimo. Passamos aqui uma borrachinha e vamos apagar isso aqui. Beleza. Agora vamos descobrir o perímetro da figura maior. Figura maior, tia, é 8 mais 8, que é 16. 12 mais 12, que é 24. Portanto, 16 mais 24. Não é isso, tia? 16 mais 24. E 16 mais 24 é igual a 40. Tá bom? 40. Beleza, tia. Ótimo. Vamos apagar aqui. Agora, tia, aqui tá simples, né? É só cancelar o zero, tia. Opa. Eita, a tia foi pagar. Pronto. Tia, é só cancelar o zero, não é isso? Sim. Vamos lá? Cancela o zero do 10, cancela o zero do 40. Portanto, nós descobrimos que a razão de semelhança entre os perímetros é 1/4. E notem que é a mesma razão de semelhança entre os lados correspondentes que a gente descobriu lá na questãozinha A. Ok, meus amores? Tudo respondido, pelo menos a primeira atividade já foi respondida. Ótimo, tá bom? Então, vamos finalizar aqui nossa aula. E no próximo vídeo eu te apresento as correções das próximas atividades, ok? Tenham todos uma boa tarde e fiquem bem.